Fala, conspiradores. Eu sou a Paty. Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhul! Para o episódio de hoje, a gente trouxe uma história uma história moderna, né? Um dos maiores eventos da história moderna, dos desastres, né? Que também é um dos filmes mais famosos aí da década de 90. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Titanic e as teorias da conspiração sobre esse evento. Mas antes, né? Não temos conspiradores comentam. Poxa, galera, cadê vocês hoje não. aqui? Poxa, siga lá a gente no @pode conspirar, lá no Instagram. Vai lá comentar com a gente, comentar nos posts, ou então aqui no YouTube, se você tá vendo a gente pelo YouTube. Vai lá nos comentários, troca uma ideia com a gente. O que você quer ver aqui? O que você não quer ver aqui? Dá alguma ideia pra gente de tema. Se você gosta desse tema, principalmente de conspiração, indica pra gente também algum livro, algum filme relativo a teoria das conspirações, porque a gente gosta mesmo do que a gente faz aqui, e é bem legal essa interação com vocês. E se você está ouvindo a gente num streaming, tipo Spotify ou Apple Podcast, por favor, nos avalie e nos indique também para os amigos, porque isso faz com que o algoritmo entenda que nosso conteúdo é bom e melhora a nossa distribuição. A gente está com uma média muito boa de ouvintes, né? Tem crescido bastante. Então, a gente primeiro quer agradecer a vocês, porque esse trabalho de formiguinha, de indicar para os amiguinhos, está sendo muito legal, porque tem surtido efeito. Então, muito obrigada. A gente agradece do fundo do nosso coração. E vamos crescer essa rede de conspiradores, né? Vamos crescer. Por que não? Conspirações são boas, só que não, mas entre a gente é bom. A gente tem o Reddit também, né? Lembrar da página do Reddit. A gente já colocou links lá sobre alguns episódios. Sobre a Noite dos OVNIs, a gente colocou bastante coisa. Né? Colocamos o link da reportagem lá do Fantástico, dos relatórios oficiais. Então, dá para vocês acompanharem, né, com materiais os casos que a gente está falando aqui. E o Reddit também é um canal para vocês deixarem lá, discutirem teorias da conspiração, né? Dá para discutir lá nos fóruns ou colocar sugestões de temas, né? Pedir material de algum episódio que a gente mencionou aqui. O Reddit também é um espaço bem bacana. Às vezes dá para colocar coisas lá que não dá no Instagram, por exemplo. Visitem a gente. É isso aí, galera. E hoje tem chapéu de alumínio? Sim, vários. Vários. O primeiro, né? E não pode faltar. O filme do Titanic. Esse clássico. Não viu, não pode faltar esse filme. Nossa, eu acho que esse é um dos meus filmes favoritos. Sério mesmo. E olha que é porque quando eu era criança, eu assisti esse filme e eu fiquei indignada, porque eu achei ele muito pornográfico pra minha idade. Aí depois, né, cresci mais e tal, aí eu assisti e acho legal a história. A história é bem bacana, eu acho interessante. E eu assisti no cinema também esse filme depois. Em 2012, teve um relançamento desse filme, assim, com melhor qualidade, né? Diz que era com melhor qualidade, porque, pra falar a verdade, eu não vi muita diferença, mas é isso aí. Eram 2 fitas VHS, lembra? Titanic. Nossa. Sim. Era um evento. Assistir Eu Titanic lembro que eu chorei, gente. Vocês acreditam que eu assisti... A primeira vez que eu assisti Titanic foi na escola, na primeira série? Mas, gente, isso é filme pra passar na escola. Pois é, eu assisti na primeira série. Por isso que eu falei que era muito pornográfico. Eu achei assim, eu vi aquilo e fiquei assim, meu Deus. Aí, criança não entendia muitas coisas, né? Aí eu cheguei em casa falando pra minha mãe, né? Então, imagina, né? Aí, enfim. Mas eu lembro que eu chorei na hora que o navio afundou. E eu escrevi no meu diário depois também. Quantos psicólogos não se formaram nessa turma da cena para cuidar dos traumas de ter visto esse filme na primeira série?
não, a Rose lá apagando o peitinho lá, meu, negócio complicado. E o vidro do. Nossa, não, gente, era uma cena. Se você for parar pra pensar, era pornográfico esse filme. Não vou ficar falando nada. É que hoje aquilo lá não é pornografia, né? Porque a gente tem tanto contato com. É, Se torna banal, né? O que não deveria ser banal se tornou banal. Enfim. é. Enfim. Bem, agora passando da parte menos romântica. Eu tenho uma indicação também, não tem nenhuma relação com o episódio de hoje, mas eu acho esse filme legal para indicar, porque ele tem uma temática meio de universos paralelos, que é uma coisa que a gente já comentou aqui no podcast, que é o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. É um filme com uma história bem diferente. E é legal porque ele fala, né, disso, dos vários universos, das pequenas decisões que a gente toma e que podem afetar a vida da gente. Então, você poderia ter uma vida completamente diferente num outro universo, num outro lugar. É bem bacana. Tem um pouco de comédia, um pouco de drama. Achei bem legal, bem diferente. Eu quero muito assistir. Eu não fui assistir no cinema, tô muito arrependida. Eu quero muito assistir, tô esperando sair no streaming pra poder assistir. Boa, boa. Bem, eu tenho um vídeo que eu quero indicar, que é do canal Você Sabia, que é sobre uma das teorias da conspiração do Titanic que a gente vai abordar aqui. Mas, só para falar, né? Enfim, existe uma teoria de que o Titanic não afundou. Então, nesse vídeo do Você Sabia, eles abordam, eu achei bem bacana. Não é um vídeo muito longo, mas eu achei bem explicadinho e por isso que eu trouxe também, de indicação aí como um adicional. E por fim, não menos importante, também tem nada a ver com o assunto de hoje, mas é um filme muito bom, principalmente se você gosta do diretor do Corra e do Nós, é o mesmo diretor, que é o Nope em inglês, mas em português é Não Olhe, que é um suspense com uma ficção científica junto. É muito bom. Tem várias camadas, é um filme que tem várias camadas e é muito gostoso de assistir. Mas a minha recomendação é não assista o trailer, porque o trailer entrega o plot do filme. Não faça isso. Eu fiz e me arrependi. Estragou uma experiência? Não, de maneira alguma. Porém, se eu fosse lá sem ter assistido o trailer, ia ser muito melhor, tá? É um filme que eu gosto muito de filmes que causam estranheza, e esse diretor, ele traz isso, ele traz essa estranheza. E, cara, vai assistir porque compensa demais, assim. Vai assistir. Fechou. Então, aí as nossas indicações. E agora vamos para o episódio, né? Enfim, falar aí sobre o Titanic e suas teorias da conspiração Espera, envolvidas. mas antes a gente tem que falar aqui. Afinal de contas, o Jack cabia na porta? Cabia! Gente, claramente cabia. Cabia sim, cabia. Rose, a gente sabe Será? o que você fez. Ele cabia. Cabia sim. Será que não ia afundar se ele estivesse lá? Mano, quem que ia deixar um homem tão bonito como o Jack morrer assim? Pelo amor de Assim, Deus, ele né? puxaria a Rose da tábua e colocaria. Nossa, não, se eu fosse a Rose, eu ia falar, mano, não, meu, tem espaço, se não tivesse espaço, não, fica, sei lá, a gente ia dar um jeito. Você acha? Sai fora? Nossa, que burra, mano. Até eu sou revoltada com isso, porque ela é muito burra. Mas tudo bem, né, gente? O Jack era só o Leonardo DiCaprio, né? Vai ver que esse Jack, não sei, às vezes ele não era tão bonito assim. Não, mas mesmo que não fosse, né? Tem que salvar as pessoas. Então, sabia. Ai, que excelente.
Ai, gente, mas então, vamos lá. Bem, eu não vou contar toda a história do Titanic, eu acho que também não é o nosso intuito, porque vai demorar, eu acho, contando a história, mas eu vou dar uma breve introdução aqui para vocês, contando um pouco, né? Então, o Titanic, né, esse famoso navio aí, ele era um navio de passeio mesmo, né, para passageiros, igual esses cruzeiros, né, que fazem por aí, né, de uma empresa britânica chamada White Star Line, né, e foi construído pelos estaleiros da Harland and Wolff, na cidade de Belfast. Bem, o Titanic, ele tem alguns navios aí, uns 2 navios que são irmãos, né, que são, tipo, da mesma linhagem. Então, ele foi construído primeiro, né, foi construído o RMS Olympic, depois o RMS Titanic e, por último, o HMHS Britannic, né, e foi projetado esses 3 navios pelos engenheiros navais Alexander Carlisle e o Thomas Andrews, que inclusive até tem uma cena no Titanic que mostra um dos engenheiros lá do navio e que ele fala assim que nunca aquele navio ia afundar, porque era um mito mesmo, né? O navio foi construído assim de uma maneira tão, vamos dizer assim, porque demorou muitos anos para ele ser construído. Então, a construção dele começou ali em março de 1909 e o lançamento dele no mar ocorreu em maio de 1911, né? E por conta desse tempo de construção, por conta disso, de falar que ele era muito seguro, então tinha-se a lenda de que ele não iria afundar, que nunca iria afundar. E eu lembro da cena do filme ele falando, o engenheiro, que nunca iria afundar. Aí foi a primeira lição que eu aprendi na minha vida, com 7 anos de idade. Nunca diga nunca. Eu pensei que você ia falar, nunca confie no engenheiro. Não, isso não. Eu aprendi nunca diga. Tem alguns engenheiros também que não dá para confiar muito, não, né? Mas assim, enfim, não vou estragar a minha classe, né? Porque, enfim, também sou engenheira, né? De formação, então não vou zoar aqui com os engenheiros. Tem engenheiros que dá para você confiar, gente. Tipo, ó, a Roberta dá para confiar. Agora tem engenheiro que realmente não dá, não. Mas, enfim. E o Titanic, né, por ele ser um navio, vamos dizer assim, de cruzeiros, essas coisas assim, ele é um navio muito luxuoso, muito, muito, né? Ele foi construído com esse objetivo mesmo. Enfim, o Titanic, né, ele possuía ali um comprimento de 269 metros, então, tipo, ele era bem grande mesmo, e uma altura de 53 metros, né? E ele tinha ali de propulsão 2 hélices triplas e uma hélice quádrupla, e que operava ali 46 mil cavalos. Então, tipo, a potência dele era bem, bem alta. Ele operava ali a velocidade de aproximadamente 39 km por hora. A tripulação que ele carregava ali era de 892 passageiros, o certo, né? Mas ele estava, tipo, super lotado, né? Enfim, ele navegou acima disso com 2.435 pessoas a bordo. Só um pouquinho a mais. Só um pouquinho, né? Aí você me diz, né? Isso aí foi um erro. O Titanic ter afundado é um erro de engenharia, né? Porque tudo na engenharia, quando você vai fazer, principalmente essa parte de construção, você tem que utilizar de um fator de segurança, né? Fator de cagaço. Ou seja, isso. Você fala, ele
ele foi feito para comportar tanto, mas com um fator de segurança ele consegue chegar a tanto. Aqui é óbvio que esse fator de segurança estava mais que o triplo, sei lá. Enfim. Aí o que acontece? Sobre a história mesmo do Titanic, né? A viagem inaugural dele foi partiu lá de Southampton, que é na Inglaterra, com destino a Nova York, em 10 de abril de 1912, né? E nesse caminho ele ia passar pela França e ia passar também pela Irlanda. E o navio, né, ele acabou colidindo, que é o que a gente sabe, com um iceberg, né, na proa do lado direito. Aí tem até o horário, que foi às 11h40 da noite do dia 14 de abril daquele mesmo ano. E ele naufragou no dia seguinte com mais de 1.500 pessoas a bordo, né? Sendo que foi um dos maiores desastres marítimos em tempos de paz na história da humanidade. E, bem, o naufrágio do navio destacou diversos pontos fracos do projeto, né? Como deficiência nos procedimentos de evacuação de emergência. Então, quem assistiu o filme do Titanic vai ver que realmente teve esse probleminha aí. E falhas nas regulamentações marítimas. E, bem, algumas comissões aí de inquérito foram instauradas nos Estados Unidos e no Reino Unido, que acarretando algumas mudanças nas leis internacionais de navegação, que acabaram permanecendo em vigor mais de um século depois desse acidente. E passando muitos anos depois, alguns destroços do Titanic foram encontrados ali em 1985 por uma equipe liderada pelo Robert Ballard, né? E o Titanic hoje ele se encontra aí a 3.843 metros de profundidade e a 650 quilômetros no sudoeste de Terra Nova, no Canadá. E depois disso, né, dessa descoberta, aí quase que uns 12 anos depois, aí foi lançado o filme do Titanic, que conta mais, né, dessa história. Por isso que é tão famoso também, né? Acabou se tornando mais popular ainda, né? E aí lá mostra, né, a historinha da Rose, né? Enfim, que a gente estava contando aqui no começo. Mas só para falar assim, foi uma grande obra, né, da engenharia naval, mas que teve um destino trágico. Uma das coisas que chama atenção quando eu estava lendo, né, sobre o projeto do Titanic, alguns fatores, né, que levam aí a conseguir explicar, né, o desastre. Uma delas é, como a Tassi falou, ele tinha aí alguns probleminhas de planejamento, né, relacionados à quantidade de pessoas que estavam no navio, mas também em relação aos botes, né? O Titanic tinha uma quantidade de 20 botes salva-vidas. 20 botes salva-vidas levam mais ou menos 1.200 pessoas, considerando que tinha cerca de 2.200, 2.300 pessoas no navio, tinha muito menos botes do que, né, a quantidade necessária. O projeto original do Titanic previa 64 botes salva-vidas. Nossa. Isso foi reduzido para 32 e depois chegou em 20. Essa decisão foi feita, né, lá em 1910 ainda, né, quando estava na fase do projeto. E uma das justificativas que eles deram, né, nas comissões aí de inquérito, que eu achei maravilhoso para isso, foi que, primeiro, que esteticamente não ficaria legal ter um monte de bote lá comprometendo o espaço do convés do pessoal. E segundo, que colocar um monte de botes salva-vidas daria a entender que o navio era inseguro, né? E um dos principais slogans aí do Titanic era que ele era um navio que não podia afundar. Se o navio não pode afundar, para que você precisa de tanto bote salva-vida? Nossa, foi um arquiteto que falou assim, vamos reduzir aí, né? Porque geralmente é a arquitetura que fala da parte técnica. Vou arrumar briga com os arquitetos. Vamos sofrer rei dos arquitetos. Não, vamos pensar que o problema não é a profissão em si, né? Quem
quem fez isso. O problema sempre é o cliente sempre vai reclamar. Então, com certeza, quando foram apresentar para os principais financiadores do projeto, fala assim, nossa, mas está muito feio. Aí vai lá para a equipe de marketing e fala assim, não dá, gente. Eu estou vendendo de um jeito, vocês querem construir do outro. Entendeu? E o outro ponto é a velocidade também que o Titanic estava, né? No dia 14, que foi aí o dia que, né, a tragédia aconteceu, o Titanic ele recebeu 6 mensagens ao longo do caminho de outros navios de que tinham icebergs no mar. Né? Então eles sabiam que tinha um perigo de iceberg. Mas 2 coisas aconteceram ali, na verdade 3, que são bem inacreditáveis. A primeira é que a tripulação toda estava sem binóculos. Naquela época, um dos equipamentos, né, para olhar os icebergs eram binóculos. Mas a pessoa que estava responsável por esses equipamentos foi mandada embora um dia antes do navio zarpar. E ele foi embora com a chave. Então ninguém tinha a chave da sala que estava com os binóculos. Então a tripulação estava sem binóculo. Quando eles viram o iceberg já estava praticamente em cima do navio. Eles não tiveram visibilidade a tempo. Segundo, que eles estavam um pouco atrasados na viagem. Né? O Titanic, a gente até vai comentar isso numa das teorias, mas o Titanic teve um atraso considerável para ser entregue. Ele já estava 1 semana atrasado da data de lançamento. Em grande parte por conta de problemas que aconteceram com o Olympic. Então, aí a mesma equipe que arrumava um navio, arrumava outro. Então, quando o Titanic zarpou, ele ainda estava nos últimos toques finais, assim, ainda tinha lugar sendo pintado no navio, sinalização sendo colocada, e por conta de tudo isso, deu uma atrasada. Né? E por isso o capitão estava indo numa velocidade muito alta para a época. Ele estava cerca de 41 quilômetros por hora, o que para um navio era bastante naquela época. E isso dificultou muito que eles conseguissem desviar do iceberg. Né? Eles viram muito em cima, estava numa velocidade muito alta e eles conseguiram tirar só um lado do navio, né? Não conseguiram tirar os dois. E a terceira falha de projeto aí, né, que se tinha, é que o navio ele tinha que ter alguns compartimentos que fossem à prova d'água abaixo dele, que são compartimentos feitos assim, para se encherem de água o navio não afundar. Os engenheiros que fizeram a análise depois, nas comissões de investigação, detectaram algumas falhas. Esses compartimentos não eram exatamente à prova d'água, como eles deveriam ser, né? E um navio daquele tamanho estava projetado para aguentar até 4 compartimentos com água. E aí, na tragédia, com tudo que aconteceu, 6 encheram. Então, sem chance do navio continuar. Mas então, não é só teoria da conspiração. Tinha vários problemas ali bem reais. Não, e vale lembrar que nessa época, né, a Paty falou muito bem, que o sistema de navegação, ele basicamente ele era guiado pelos binóculos e por bússola, né, porque radar ali não tinha, então por isso que eles não conseguiam detectar os icebergs. Mas agora eu fiquei chocada que simplesmente o cara saiu com a chave e foda-se. Não vamos atrás, gente. Vamos assim mesmo, porque vai dar bom. Vai. Sucesso. Ó. Confiança. Confia no pai. Confia no pai. Confia no capitão. Confia no capitão do navio infundável. Pois é. Ai, gente. Eu tenho. Se a gente for começar a falar das teorias mais pesadas, eu tenho uma teoria muito boa, assim, mas muito boa mesmo. Que eu li e eu fiquei assim, gente, faz sentido. Tá, vamos lá. Foi um grande evento, né? Ter o Titanic, a construção do Titanic foi um grande evento. Muitas pessoas muito poderosas faziam parte, tanto dos investimentos ali envolvidos, né? Mas também pessoas poderosas faziam parte da tripulação, né? Porque, afinal de contas, era uma marca na história, né? Um barco daquele tamanho, de tamanha elegância, e que poderia fornecer tal luxo para as pessoas, né, da primeira classe, era um feito em tanto para aquela época. Então, era uma situação de status. Então, muitas pessoas poderosas se colocaram ali para poder navegar no Titanic. E aí que a história começa a ficar legal. Então,
eu encontrei aqui uma fonte que levanta várias hipóteses que eu quero aqui conversar com vocês e discutir para falar um pouquinho dessa teoria. Então, começa assim, ó. Ele fala assim: e se houvesse mais do que um iceberg e uma suposição errônea de que o navio era infundável? E se o acidente fosse orquestrado para remover os rivais poderosos de um determinado magnata que seria um dos proprietários do Titanic? Se isso fosse verdade, o que poderia valer a vida de mais de 2.000 pessoas? Por que ele faria tal coisa? Há evidências que apontam para tal conspiração? Então vamos lá, vamos no princípio. Primeira coisa, esse tal magnata que seria envolvido, que é um dos proprietários, um dos investidores do Titanic, é o JP Morgan. E para quem não sabe, o JP Morgan, ele foi praticamente o homem que bancou o capitalismo americano, assim. Então ele é um banqueiro, financista e colecionador de arte, assim, gigantesco. Existe, né? Até hoje, né? O JP Morgan existe até hoje. Exatamente. Exatamente. Ah, então ele deve ter envolvimento com o Illuminati. Calma, vamos lá. Tudo tá aqui nessa teoria, menina. Você vai ver que é, ó, show. Então a gente tem o JP Morgan, né? E aí ele vai ser a peça principal. Então ele é um magnata, pra você ter uma noção, né? Ele tem todo esse poder, tudo mais. E existe um porquê que todas essas questões que eu acabei de falar para você fazem sentido. Então a primeira é assim, ó. O JP Morgan, ele foi um forte defensor do desenvolvimento do Federal Reserve. O Federal Reserve, que é um sistema de reserva federal dos Estados Unidos, é um sistema de bancos centrais dos Estados Unidos e controlaria o sistema bancário inteiro. Então, ele queria fazer um conglomerado para poder criar essa reserva federal dentro dos Estados Unidos para ter mais controle, certo? Porque, querendo ou não, é isso que a maioria dos banqueiros querem, mais controle, certo? Então, ele acreditava que o Federal Reserve não era apenas só uma boa ideia, mas ela era necessária, né? Porque esse Federal Reserve, ele é responsável por organizar financeiramente o sistema, claro, né, por ser bancos, mas também por resgatar pequenas empresas, pequenos bancos, e ele já fazia isso muito por ele mesmo, certo? E, querendo ou não, isso causa influência, e essa influência, ela era e é muito importante até os dias de hoje. Então, ele acreditava que um sistema desse, de banco central, né, aliviaria, por exemplo, o estresse dos grandes bancos que estavam à mercê, por exemplo, de corridas bancárias causadas por bancos menores e pelas forças de mercado, né? Daí, o que acontece é que dentro do nosso querido Titanic, outros membros ricos e influentes da sociedade, como eu já disse, se opuseram a tal formação desse Federal Reserve, certo? E tinham 3 principais. Então, nós temos o Isidor Strauss, que era proprietário da loja de departamento Macy's, com seu irmão Nathan. O Benjamin Guggenheim, que era um rico empresário judeu-americano. E tem o Jacob Astor IV, que foi a 4ª geração de ricos Astors que negociavam imóveis, entre outras empresas que abrangiam os Estados Unidos inteiros. Então, assim, principalmente o Jacob, que era a pessoa mais rica, tá certo? Os 3 estavam lá. E os 3 morreram por conta do acidente, tá? A história, ela começa a ficar interessante por causa do seguinte. Veja só. O JP Morgan estava programado para embarcar no Titanic para sua viagem inaugural. Só que, de repente, no último minuto, ele desistiu de embarcar. Estranho. Uhum. Muito estranho.
Eu acho muito estranho. Então, aqui ele fala assim, ó, que ele supostamente estava doente, né? Sei. Mas, embora o motivo do cancelamento da viagem tenha sido uma doença, o JP Morgan foi visto poucos dias antes, depois, com a sua amante, comprando na Europa produtos de luxo. Então, a ideia não bate, né? Tava doente, cancelei em cima da hora, mas, né, bem estranho, né? Ponto 2. Como um ávido colecionador e conhecedor de arte, ele estimava e valorizava belas artes. Poucas horas antes da partida do Titanic, é relatado que ele removeu do Titanic várias estátuas de bronze que pertenciam a ele. Então, pera lá, você cancela a viagem, você tira as obras de arte de mais-valia dentro ali, que era sua, porque você foi investidor. Não embarca, né? Não é estranho? Não começa a ficar meio obscura a ideia? Uhum. Não, e fora isso, tem N coisas, né? A Paty já falou aqui do bote salva-vidas, que aqui diz que ele teve também o aval, tá? Pediram o aval dele para tirar os botes salva-vidas. Por isso que eu falei que o problema sempre é o cliente, né? Então o problema sempre é o cliente. Então ele pediu para tirar porque realmente tava feio, gente. Para que colocar? Vai ficar feio, né? Outra teoria também que aqui aponta para corroborar com isso daqui é que supostamente, eu acho que isso vocês já devem ter achado por aí, supostamente haveria um incêndio dentro do barco. Vocês acharam alguma coisa sobre? Um De incêndio dentro do incêndio? barco, não. Não. Barco não, né? Se eu falar barco, parece coisa pequena, né? Transatlântico, né? Então, parece que, assim como a Paty falou, que a galera que estava ali, né, estava se dividindo em consertar o Titanic, né, arrumar o Titanic para poder entregar e consertar o outro, que é o Olympic. Isso, que é o Olympic. Percebeu que ali nas caldeiras havia muitos danos já. E que mesmo antes de partir, já havia algumas caldeiras que estavam apresentando temperatura maior do que deveriam e que possivelmente, a partir dali, com o arranque do motor para a partida e pela aceleração que a Paty já levantou muito bem, já começou-se a pegar fogo já com a partida. Saindo dali já começou a pegar fogo. E o próprio capitão escondeu isso das pessoas. E esse fogo, digo mais, que eu descobri isso em outra fonte, que esse fogo causa algum dano na estrutura do aço, deixa esse aço mais sensível, e por isso que quando o barco, eu vou falar barco, gente, né? Foda-se, é barco. Quando o barco bateu no iceberg, causou-se a rachadura. Porque já estava sensível por conta do fogo. Entendi. Então já foi outra coisa. Então, assim, o que leva a crer nessa teoria é que o capitão foi comprado pelo JP Morgan para que escondesse esse fogo, que já sabia que era uma possibilidade, e para deixar como se fosse realmente um acidente, para que nada acontecesse e para camuflar o máximo possível. Não sei como isso desenvolve, porque a fonte aqui ela não se prolonga muito disso, mas que fica uma situação estranha de que o PJ Morgan já tinha, né, opositores a essa reserva, né, federal. E por tudo isso que eu já falei, dele ter ficado, entre aspas, doente, dele ter retirado obras de arte,
dele esconder os defeitos do navio, dele não ter colocado todos os botes possíveis e imagináveis. É de se pensar que possivelmente ele tenha feito isso por poder? Porque, querendo ou não, depois desse acidente, um ano depois, a Reserva Federal foi criada. Quem ressuscitou essa teoria mais recentemente foi o QAnon, né? Quando eles falam dos Illuminati, eles falam da Reserva Federal e eles dão exatamente essa história do Titanic de exemplo, porque quem criou a Reserva Federal foi o JP Morgan, mas ele tinha apoio da família Rothschild também. Exatamente. Para criar a Reserva Federal. E da Rockefeller também. E da Rockefeller também. Que são o quê? Illuminati. Pronto. Aí. Olha aí. É uma teoria, é uma senhora teoria. Depois leiam com carinho o texto. Eu vou deixar o link aqui, vou mandar para as meninas. Vou deixar o link aqui, depois vocês leiam com carinho esse texto maravilhoso. Que é maravilhoso mesmo. Essa teoria foi top. Foi Gostei. Top. Foi a melhor. Bem, gente, eu achei também sobre o Titanic que ele teria sido amaldiçoado por uma múmia. Oxi! É Oxi! cada vez melhor. Agora sim. Agora vai. É, gente, existe uma lenda, né, de uma princesa, que ela, uma princesa egípcia, né, que, enfim, foi mumificada e tudo mais, e ela foi retirada do Egito e foi levada à Inglaterra e deixou um rastro de destruição por toda a Inglaterra. E com isso, tipo, essa múmia dessa princesa foi comprada por um arqueólogo americano, né? E assim, ele foi avisado de que essa múmia seria amaldiçoada e tudo mais, mas mesmo assim ele quis comprar essa múmia aí. Mas acontece que é o seguinte, a múmia, ela nunca chegou ao seu destino final. Então, ela nunca chegou na mão desse arqueólogo. Por quê? Porque ela foi transportada no Titanic. Ai, tá de brincadeira. Que horror. Credo. Pois é. Mas ele tava levando a múmia no navio? É. Porque o cara era americano, né? E comprou a múmia. Então. Gente, que doideira. E aí a múmia amaldiçoou todo mundo e. Sim. Caramba. Mas encontraram alguma coisa de evidências de que essa múmia tava lá? Ou é só então a eu ia teoria da perguntar conspiração mesmo? É. Não, então. Na verdade, isso é só uma teoria, é uma história. É só fantasia, gente, porque assim, lá no Museu Britânico, onde poderia estar essa múmia, né? Nunca, na verdade, acharam a múmia, nunca nada. A única coisa que tem no Museu Britânico é a tampa do sarcófago dessa múmia, que continua lá em exposição. Mas, assim, o corpo, nada, isso aí é tudo fantasia. Porém, tem pessoas que acreditam nessa teoria, entendeu? De que, tá lá só a tampa no museu, mas a múmia não tá lá porque, enfim, essa história que eu contei. O arqueólogo lá dos Estados Unidos comprou a múmia e ela foi transportada dentro do Titanic, saiu da Inglaterra, e já que o navio, o destino era para ir para Nova York, então ela estava sendo transportada para esse cara lá, e como ela era amaldiçoada. Mas, gente. Que múmia vingativa, meu Deus. Não, mas se a gente pegar Afundar o todos os navio filmes de todo. múmia,
Todas as múmias são vingativas. Terapia Pode pras falar, múmias já. Meu Deus. É remorso. É mumificado no remorso, entendeu? Tem uma teoria também que não é tão interessante quanto a da múmia, mas tem algumas evidências aqui, o pessoal que gosta de teorias da conspiração levanta, de que, na verdade, o desastre todo do Titanic foi uma fraude contra o seguro. Essa teoria, ela se baseia num evento que aconteceu com o Olympic, um pouco antes da viagem de estreia do Titanic. O Olympic, ele se envolveu em um acidente bem grave, né, em 1911, quando ele colidiu com outro barco. E na época, né, já tinham aí as companhias seguradoras marítimas, né? E na época a seguradora entendeu que a tripulação do Olympic foi culpada pelo acidente, que eles não tomaram cuidado, por isso que eles colidiram com o barco e eles não cobriram a indenização desses prejuízos. E era uma indenização milionária, assim, tá estimado para os valores de hoje em cerca de 20 milhões de dólares. Uau! Então era muita coisa. Isso foi um prejuízo enorme, né? Tanto para o estaleiro que fabricava, né, os navios, quanto para a própria White Star Line, porque ela teve que mandar o navio lá de volta para fazer todos os reparos. E até por isso, né, como eu comentei, que a mesma equipe, né, que estava construindo o Titanic teve que parar para fazer os reparos do Olympic também, acabou atrasando o Titanic, né, que também gerou prejuízo. Enfim, foi um efeito dominó para eles na época. E aí, por isso, existe essa teoria de que, como o Olympic ele deu muito prejuízo para a empresa e não teve, né, a cobertura do seguro, que supostamente o Titanic em si nunca foi para aquela viagem, que era, na realidade, um Olympic repaginado. Né? Até alguns teóricos falam que por isso que eles estavam pintando ainda o navio na hora, né, antes, um pouco antes da partida, né? Eles estavam mudando os sinais, né, identificadores lá do navio para ninguém perceber, né, que era o próprio Olympic. Alguns teóricos da conspiração falam até do número de janelas, né? Que o Olympic ele tinha 14 janelas. O Olympic tinha 14 janelas. O Titanic era para ter 16, só que nas fotos aparecem 14 também, né? Tem uma explicação para isso. Eles falam, né, que o Titanic passou por diversas mudanças aí de projeto e uma delas envolveu, né, a questão das janelas, que eles tiveram que diminuir por uma questão de espaço lá das áreas internas do navio. Mas é uma das evidências que os teóricos da conspiração usam para falar que na realidade era o mesmo barco. Né? Existem também os argumentos contrários, né? Um deles, que eu acho bastante convincente, é que a pólice de seguro do Titanic era de 5 milhões. Se a gente está falando que o Olympic deu um prejuízo de 20, não seria muito inteligente naufragar o Titanic por um quarto do valor, né, total do prejuízo. Teria que ser uma pólice muito maior. Uhum. E, além disso, os navios e as peças dos navios eram marcados com um número, que era como se fosse um sinal identificador do navio para você saber que aquelas partes eram daquela embarcação. E o Titanic, os materiais deles tinham a numeração 401. O Olympic tinha partes marcadas com o número 400. E né, quando o Titanic foi encontrado, né, como a Tassi comentou que foi lá em 1985, eles só acharam peças com numeração 401. Então não encontraram nenhum dos destroços com o número 400, que seria do Olympic. Então tudo indica que não foi isso que aconteceu. Mas é uma das teorias mais famosas que existe. Tem até livro com essa teoria aí, falando da fraude contra seguro. Né? Tem um pesquisador aí de teorias da conspiração que escreveu um ou mais livros dedicados a esse assunto. Pois é. Gente, essa teoria... O Titanic, ele é tão emblemático, né? Que ele conseguiu juntar todas as teorias. Até agora eu não vi nenhuma com alienígena. Então não completo bingo. Tem uma. Tem com alienígena? Essa daí eu não vi, não. Fala aí. Não completou bingo. Tem uma, deixa eu ver, gente, porque eu achei na minha pesquisa. Deixa eu ver aqui. Tem uma que são dos aliens subaquáticos.
Tá ficando cada vez melhor. Bem, acontece que é o seguinte, sobre os aliens subaquáticos, essa informação surgiu ali no jornal americano chamado Weekly World News, né? E segundo esse jornal, um cientista chamado Joseph Hosteller, descobriu 3 enormes buracos sob o casco do navio, que só poderiam ter sido causados por um ataque de aliens subaquáticos com armas laser. Pois é. Ele também, né, esse cara, ele apontou que a perda do contato do Titanic por rádio com os outros navios é um outro motivo para poder confirmar que houve sim um ataque alienígena e que, bem, existem poucas evidências, né? Tipo, se a gente for para pensar sobre isso, mas ele afirma isso aí. Gostei dessa conclusão. Tem 3 buracos aqui, com certeza foram alienígenas com raios laser. Com Gostei. certeza. Gosto. E a teoria da blasfêmia? Vocês já viram essa teoria de que o Titanic ele foi alvo de uma sabotagem porque tinha uma blasfêmia no navio? Sim, esse eu vi. Essa teoria é muito boa também, é bastante criativa. De acordo com essa teoria, né, os navios, então, eles foram construídos no estaleiro, né, do Harland the Wolff. E, de acordo com essa teoria da conspiração, o navio, na realidade, foi alvo de sabotagem. E aí, por quê? Né? Existiam vários trabalhadores católicos nesse estaleiro, de acordo com essa teoria da conspiração, e eles ficaram revoltados, porque se você pegasse a numeração que tinha no navio, que era 390904, a gente vai colocar a imagem para vocês verem, se você colocar um espelho por baixo, aparece uma frase no Pope, tipo, sem papa, né? Como se fosse uma afronta à Igreja Católica. E aí eles entenderam isso como uma blasfêmia e decidiram, claro, tomar a atitude mais razoável possível, que era de sabotar o navio para que ele afundasse. Claro, porque não é mesmo? Só que essa teoria tem alguns furos. O primeiro furo é que, bom, a gente sabe, né, que naquela época, 1912, a religião tinha mais influência do que tem hoje, né? E no caso do estaleiro, os donos do estaleiro eram protestantes. E algum tempo antes, eles deram preferência a contratar protestantes. Então, assim, não trabalhavam muitos católicos lá no estaleiro, né? Então, não fazia muito sentido essa teoria. E segundo, que, como a gente já falou, o Titanic ele tinha o número 401. Não existia esse número 3909 aí que eles estão falando, né? O número do estaleiro era 401. Então, não faz nenhum sentido. Mas foi interessante a construção aí. Você vê, né, como é o vintage, né? Depois ressurgiu na Coca-Cola, né? Você colocar o espelhinho lá nas letras e formar. Sim, Vê sim. você, né? Olha aí. Bem, gente, tem uma outra teoria também que fala que ocorreu com o Titanic, que assim, que o Titanic ele afundou por conta dos viajantes do tempo. Sim. Bem, tem um podcaster chamado Neil deGrasse Tyson, né? Que em um dos episódios do podcast dele, que se chama Star Talk, ele falou sobre um rumor de o Titanic ter sido afundado devido a turistas viajantes do tempo, né? Onde esses turistas eles teriam vindo de um futuro, né? Onde a viagem do tempo seria possível e como o iceberg seria um provável ponto turístico para esses viajantes que acabaram superlotando o navio e que acabou afundando por esse motivo. Claro que esse podcaster, o Neil deGrasse, ele falou brincando, mas tem pessoas que acreditam que seja verdade, como sempre, É né? o Neil Então, deGrasse Tyson? é, É.
O físico? Ah, com certeza eu ia falar isso zoando. Ah, ele falou de zoeira. Não, Mas, foi zoeira. mas você não pode brincar com essas coisas. Sempre vai ter alguém no Reddit que vai acreditar no que você vai falar. Olha, mas eu vou fazer um paralelo aqui, já que é pra gente ir na doideira. Vamos lá. Se vocês não lembram que no Projeto Manhattan eles usaram um navio, que o navio desapareceu e apareceu de novo? Uhum. Será que não foi então. o navio do Projeto Manhattan que colidiu com o Titanic? Na realidade, não existiu nenhum iceberg? Nossa, juntando teorias. Ah, eu gosto dessa também. É um crossover de teorias. Não, essa aqui... Não, faltou só um morreu e substituiu. Sim, Tem uma que eu sim. achei muito boa também. Fala que, na realidade, foi um U-Boat alemão que afundou o Titanic. Existe essa teoria. Embora, né, se ainda não tivesse aí no período da Segunda Guerra, nada disso, né? Existe aí algumas teorias da conspiração sugerindo que teria sido um U-Boat, né? A gente já falou sobre os U-Boats, né, em alguns episódios anteriores, que eram submarinos alemães, que poderiam ter atacado o Titanic. Eles se baseiam nessa teoria em alguns relatos de sobreviventes falando que viram uma outra embarcação perto do Titanic na hora que ele estava afundando. Tem alguns sobreviventes que falam sobre isso, que viram o vulto de uma embarcação, né, enquanto o navio estava lá. E aí, assim, não tem nenhuma evidência de que isso aconteceu, né? E alguns críticos, né, da teoria, eles também dizem que já existiram, né, ataques de U-boats para navios, né, navios britânicos, como aconteceu com o RMS Lusitânia em 1915, mas quando um navio é atingido por um U-boat, ele fica bastante comprometido, né, como foi o caso do Lusitânia, ele afundou em 18 minutos. O Titanic levou 2 horas e 40 para afundar. Ah, nossa. Então, e fora que naquela época não existia motivo nenhum, né, não tinha nenhum conflito acontecendo, nada do gênero para que um submarino alemão resolvesse atacar do nada, né? E essa teoria, ela só começou a aparecer já na época da Segunda Guerra, quando um ódio alemão ali começou, né, a se popularizar, né? Então, não foi incomum envolver os alemães em todo tipo de história possível como culpados, né, de tragédias, de todo tipo de acontecimento, né? Então, não tem muito crédito, mas parabéns pela criatividade. Gostei, nota 2. Nota 2 pra FIC. Pois é. Acho que é isso. Foram de teorias que eu achei também. Acho que foi isso. Porque a gente falou todas, né? Falou as mais conhecidas, que é aquela que ele não afundou, enfim. Tem as mais obscuras aí da Tassi. Ai, gente, eu achei, né? Então, ai, meu Deus. É complicado, mas é isso aí. Eu queria falar só uma curiosidade que eu Pode- achei legal. Sobre a orquestra, né, do Titanic. Aparece no filme, né, uma orquestra tocando. E no relato sim. dos sobreviventes também aparece. Alguns dizem que realmente a orquestra estava tocando. Isso é bem discutível, né? Porque naquela situação. Mas tem relatos de sobreviventes que falam que conseguiram ouvir a orquestra. E aí tem uma curiosidade sobre a música, né? Que supostamente eles estavam tocando. Que é uma música que se chama Nearer My God to Thee, né? Que é algo como se fosse mais perto de vós, Senhor, né? É uma música religiosa, mas que fala mesmo do apocalipse, né? Desse momento da morte. E a curiosidade aqui que eu queria trazer é que essa música, ela foi utilizada num vídeo que a CNN fez na década de 80, pensando no final do mundo. Parece uma coisa bizarra de se falar, mas na década de 80 a CNN resolveu ter a ideia de falar, olha, a gente é um canal 24 horas de notícia, então se um dia a gente parar de transmitir, é porque o mundo tá acabando, aconteceu uma coisa muito séria, né, e é para fechar mesmo tudo.
E aí eles resolveram gravar um vídeo, que é o que passaria nas TVs caso o mundo estivesse acabando. E é uma banda do exército tocando essa música. A gente vai colocar o vídeo lá no Reddit para quem tiver curiosidade de assistir. Esse vídeo foi revelado só em 2015. Algum ex-funcionário lá revelou e um dos antigos donos da CNN confirmou que era real mesmo. Eles realmente gravaram um vídeo com essa finalidade. Nossa. É a mesma música. Uhum. Triste. É sobre isso, né, Brasil? Sobre isso mesmo. Super tranquilo. Acho que... mas foi legal falar de Titanic hoje, gostei. Foi legal, foi legal. Deu uma Me lembrou mudada. aquele da Barca de Santos, que a barca começa a entrar água e uma pessoa coloca uma música do Titanic no celular. Vocês já viram isso? Ah, bota aqui, editor. Pessoal, vocês vão desembarcar por aqui mesmo. Não adianta ficar pulando por aí, não. Vocês vão desembarcar por aqui, pô. Quando, moço? Quando vocês vão desembarcar? Quando? Quando, moço? Nós vamos desembarcar? Não vai porta, não. Eles vão desembarcar por aqui. Quando? Calma, pessoal. Não tá afundando, não. Só vai encostar lá agora. Essa vai ser o motor, tá bom? Não, se tivesse afundando aqui, vai todo mundo já, Nossa, que raiva. Esse povo também é um povo criativo. Vamos colocar essa pérola da internet Por brasileira. favor. Ai, brasileiros. E a credibilidade para fazer memes. Muito bom. Sim, sim. É isso, conspiradores. Espero que vocês tenham gostado, né, de conhecer um pouco mais aí sobre a história do Titanic, sobre as teorias da conspiração. Eu, por exemplo, não conhecia, né, muita coisa sobre o desastre, foi curioso pesquisar. Espero que vocês também tenham se divertido aqui com as referências e as histórias malucas. E a gente se vê de novo na semana que vem. Ah, gente, é sempre bom ter um assunto um pouco mais leve, apesar de complexo, né? Porque muitas teorias, gente. A galera tava bem inspirada na hora de montar todas essas teorias. Então foi muito bom. Até semana que vem e tchau. É isso aí, gente. Mais um episódio do Pode Conspirar terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio que remete muitas coisas do passado. E esperem pelo próximo. Beijos e até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.